Olá, alunos de Direito Consumidor. Agora a gente vai fazer a correção da prova Pitágoras, tá? A prova Pitágoras, ela é muito semelhante à prova Platão, tá? Mas como eu troquei várias alternativas de lugar nessas provas, eu preferi corrigir a prova Pitágoras separadamente da prova Platão, tá? A questão 1 da prova Pitágoras, ela tratava da incidência do CDC e ela tratava sobre as teorias que envolvem a caracterização de consumidor, tá? Quando eu tenho contratos que, por sua natureza, não seriam de relação de consumo, mas que, diante da demonstração de vulnerabilidade, passam a ser de relação de consumo. Então, vamos ver o enunciado da questão. Ocorre a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Uma decisão do STJ, no agravo regimental, no agravo em recurso especial, 601.234, proveniente do DF, julgado em 2015. Em análise ao extrato acima, proveniente do julgado do STJ, podemos dizer que a teoria sobre a caracterização do consumidor trazida pelo tribunal, neste caso, Então, o próprio enunciado da questão já está dizendo qual é a teoria que vai ser aplicada, mas você teria que saber o que estava lá nos meus slides, né, no início da unidade 2, onde nós trabalhamos cada uma dessas teorias, né? Teoria finalista, teoria maximalista, teoria mista, né, finalista mitigada. Então, assim, qual é a teoria aplicável nesse caso? Como o STJ está dizendo aqui que, apesar de não ser destinatária final do produto, foi demonstrada a vulnerabilidade, então aplica o CDC, a gente está tratando a teoria mista ou finalista mitigada, tá? Que é uma situação em que nós explicamos em sala de aula, demos o exemplo da costureira, por exemplo, né, que compra o tecido para poder fazer as becas, né, de formatura de vocês, e essas becas começam a rasgar por causa do tecido tá podre, o tecido tá, né, numa condição de uma qualidade inferior. E aí, eu disse para vocês que essa costureira, apesar de não ter comprado o produto para ela como destinatária final, ela estava numa situação de vulnerabilidade. Então, numa situação como essa, demonstrada a vulnerabilidade, eu tenho a aplicação da teoria mista ou finalista mitigada, tá? Então, a resposta correta seria a letra D, ok? Questão 2. A questão 2, ela trata de um corpo estranho dentro de um achocolatado, tá? Então, a Maria Lúcia comprou um achocolatado em pó da marca Bom Gosto, que ao chegar em casa e abrir o produto, descobriu que havia um corpo estranho dentro da embalagem, ou seja, a gente tinha o quê? Um vício de qualidade aqui, vício de qualidade. A embalagem foi comprada lacrada e Maria Lúcia não se conforma em encontrar o corpo estranho dentro de um produto alimentício, principalmente porque o consumo direto do produto seria feito pelo filho de 2 anos, tá? Nesse caso, podemos afirmar que, letra A, Maria Lúcia, como consumidora, poderá pleitear indenização por dano material e moral apenas do fabricante do produto, pois o comerciante não é responsável pelo vício do produto. Está errado. Pelo artigo 18, todos os fornecedores da cadeia de consumo, vou pegar o artigo 18 aqui no CDC, são responsáveis. Olha lá, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente, olha lá, solidariamente, todos são responsáveis por vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Então, nesse caso, ela pode pleitear a indenização de qualquer dos fornecedores, tá? Porque nós estamos diante de um vício de qualidade no produto, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. Maria Lúcia, como consumidora, poderá pleitear a indenização por dano material apenas, solicitando a restituição do valor pago pelo produto apenas contra o comerciante. Então, tá errado. Não é só por dano material, ela pode também pleitear dano moral, caso ela consiga comprovar. E apenas contra o comerciante? Não, ela pode pleitear contra qualquer dos fornecedores, como a gente já viu na alternativa anterior, né? Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C. Maria Lúcia, como consumidora, poderá pleitear a indenização por dano material e moral de qualquer ou de todos os fornecedores? Certinho.
que compõem a cadeia de produção e consumo, tendo em vista que a responsabilidade do vício do produto é solidária. Exatamente, caput do artigo 18 que nós lemos aqui agora. Então, a letra C da questão 2 é a alternativa correta, tá? Vamos analisar a questão D e E. Letra D. Maria Lúcia, como consumidora, apenas poderá pleitear a indenização por dano moral? Não, ela pode pleitear também por dano material. Se no caso concreto tivesse havido ingestão do produto corpo sã, não é necessária a ingestão do produto, tá? Ela foi submetida a uma situação que ela comprou produto lacrado, com vício. Então, ela pode pleitear, tá? Sem problema nenhum. Indenização. Letra E. Maria Lúcia, como consumidora, apenas poderá pleitear a troca do produto ou por outro da mesma espécie e qualidade, em perfeitas condições de consumo, não sendo possível pleito de indenização por dano moral e material. Errado. Tá errado porque ela pode pleitear outra, por exemplo, inclusive a devolução do dinheiro que ela pagou, tá? Se ela quiser trocar o produto, ela pode trocar, mas pode pleitear também outras alternativas que são no parágrafo 1º do artigo 18. E ela pode pleitear também indenização por dano moral e material, caso ela consiga comprovar esses pleitos, tá? Sem problema algum, ok? Então, a resposta certa é a letra C, tá? Que é exatamente o caput do artigo 18, tá? Questão 3. São as questões que vocês tinham que dizer qual... Todas estavam erradas, mas tinha que dizer qual era o erro e justificar, dizer como que ficaria certo, né? Dizer o que estava errado e o que seria a resposta certa. Então, vamos lá. Primeiro, letra A. Uma explosão no interior de uma loja localizada no centro de uma grande cidade causou danos a pessoas que se encontravam no interior e no exterior do estabelecimento. As vítimas que estavam dentro da loja poderão pleitear seus danos com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e as vítimas que estavam fora da loja devem pleitear seus danos com fundamento no Código Civil, pois estas últimas não eram consideradas consumidoras do estabelecimento comercial. Tá errado, né? Qual é o erro da questão? Porque as vítimas de um acidente de consumo são todas aquelas que estão vitimadas, mesmo as que estão dentro ou estão fora da loja. Eu vou aplicar aqui a regra do consumidor por equiparação do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Letra B. No exercício da atividade comercial, o camelô não é considerado fornecedor na relação de consumo? Tá errado, tá? Por quê? Gente, não é porque é camelô que não é regularizado, e mesmo se não for regularizado, não quer dizer que não é fornecedor, tá? O que é fornecedor? Tem 3 características que vão trazer pra gente a caracterização de consumo de fornecedor, tá? Habitualidade, profissionalidade e remuneração. O camelô é um comerciante, como qualquer outro, né? Ele exerce isso com uma profissionalidade, tá? Com uma habitualidade e recebe uma remuneração. Então, ele é fornecedor, né? Nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ok? E não vamos generalizar achando que por ser camelô ele não é regularizado, né? Muitos camelôs têm inscrição junto ao município, têm inscrição no CNPJ, por exemplo, são microempreendedores individuais, né? E também tem os que não são regularizados, mas não ser regularizado não quer dizer que não tenha a profissionalidade, a habitualidade e remuneração, que são as características para ser considerado fornecedor, tá? Então, contra eles, né, também é aplicado o CDC, seja a favor ou seja contra eles, né? É uma relação de consumo, sim, tá? Letra C. Apenas é considerada fonte do direito do consumidor a legislação interna ordinária? Não, né? Conforme o artigo 7º do CDC, eu tenho convenções internacionais, né, acordos, e eu tenho Constituição Federal, doutrina, jurisprudência, costumes, analogia, né? Eu tenho as fontes gerais do direito também sendo aplicadas, tá? Então, não é só a legislação interna. Se você citou que não é apenas a legislação interna e citou o artigo 7º, né, do Código de Defesa do Consumidor, eu considerei que a alternativa estava integralmente correta, tá bom? Letra D. A regra geral da responsabilidade civil nas relações de consumo é de que fornecedores respondem com foco na responsabilidade subjetiva e subsidiária. Gente, a alternativa D pedia a regra geral. Qual é a regra geral? Objetiva e solidária, tá?
Então, o erro da questão é a parte final, que está indicando subjetiva e subsidiária. Subjetiva e subsidiária é a exceção, não é a regra, tá? Então, a regra geral, objetiva e solidária. Era isso que eu esperava que você respondesse. Se respondeu só uma, colocou só objetiva ou só solidária, aí é só metade do valor da alternativa que você recebeu. A alternativa valia 0,10, né? Porque a questão toda valia 0,50. Então, cada alternativa valia 0,10. Se você respondeu apenas um dos erros, você recebeu 0,05, tá? Letra E. Entidades filantrópicas, em razão de não terem lucro como fundamento principal, não são consideradas fornecedoras para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Mesma lógica do camelô, gente. Entidades filantrópicas são aquelas que não têm a lucratividade como objetivo principal, mas não quer dizer que elas não têm remuneração. Remuneração e lucro são coisas diferentes, tá? Lucro é uma coisa, remuneração é outra, tá? Isso em termos econômicos, em termos de direito empresarial, tá? Por exemplo, cooperativas, associações, fundações que exercem atividade econômica, elas não têm finalidade lucrativa, mas elas recebem remuneração pelos serviços que prestam ou pelos produtos que colocam no mercado, tá? E contra elas, e assim como as entidades de natureza filantrópica, tá? Também incide o Código de Defesa do Consumidor se elas prestam serviço ou colocam produtos no mercado com habitualidade, tá? Com profissionalismo e remuneração. Preencher os 3 requisitos, são fornecedores e aplica o Código de Defesa do Consumidor a eles, tá bom? É isso. Questão 4 do Ministério Público do Estado de São Paulo, promotor de justiça, foi de 2006 essa alternativa. Mas é uma alternativa muito boa, tá? Inclusive eu coloquei ela nas 4 provas, porque ela fala da inversão do ônus da prova e pede pra gente marcar a alternativa incorreta. Então bastava olhar o artigo 6º, tá? O inciso que trata da inversão do ônus da prova no artigo 6º, vamos pegar ele aqui. Vamos lá, artigo 6º. Artigo 6º, inciso 8º, tá? Então, se você ler com cuidado o inciso 8º, você já consegue compreender a inversão do ônus da prova em regra geral e lembrar também, lá quando a gente tratou da inversão do ônus da prova, a situação de inversão da prova automática, né? Que nós citamos alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor que tratavam disso. Então, vamos lá. Alternativa A. Lembrando que essa questão 4 tinha que marcar a alternativa incorreta, tá? Então, em matéria de relação de consumo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a ação se refere à publicidade enganosa e automática, sim, tá? Isso aqui é uma questão lógica. Por quê? Quem é que fez a publicidade enganosa? Né? Quem é que tem condição de comprovar efetivamente? É o consumidor que a publicidade é enganosa, né? Quem tem que comprovar nesse caso o ônus da comprovação tem que ser da agência publicitária, do fornecedor que fez a publicidade, tá? Então, essa questão aí, ela é automática sim, a inversão do ônus da prova tá corretíssima, tá? Letra B, não pode ser aplicada quando o prestador de serviço é o poder público. Gente, tá errado, não existe essa exceção no código, tá? Então, a inversão do ônus da prova, ela sempre pode ser aplicada em qualquer situação, a qualquer fornecedor, mesmo que seja o prestador de serviço o poder público, tá bom? Então, é essa aqui que vocês terão que marcar, a letra B, tá? Que é a alternativa incorreta. Todas as outras estão corretas, então, visa facilitação do direito do consumidor? Sim, a inversão do ônus da prova visa facilitar o direito do consumidor. Cabe quando a critério do juiz da causa a alegação do consumidor for inverossímil? Se for verossímil? Sim, cabe quando for verossímil. Deve ser aplicado quando o consumidor é hipossuficiente? Sim, sempre quando o consumidor é hipossuficiente deve ser aplicado, tá? Então, a alternativa a ser marcada era a alternativa B, tá? Questão 5 da Assembleia Legislativa do Pernambuco trata também da desconsideração da personalidade jurídica, tá? São solidariamente responsáveis pelas obrigações do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, você tinha que ter conhecimento do artigo 28, né? E tinham, porque estudaram e estavam com o código na mão. No artigo 28, lá no parágrafo, se não, 3º ou 4º, deixa eu só confirmar aqui, parágrafo 4º, você tinha a resposta dessa questão. Literalmente, tá?
Porque está dizendo assim, são solidariamente responsáveis. Então, quem é solidariamente responsável quando eu tenho desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor? As consorciadas apenas, as integrantes de grupos societários apenas, as controladas apenas, as integrantes de grupos societários e as controladas, as integrantes de grupos societários e as consorciadas. O parágrafo 4º, ele está dizendo pra gente no artigo 28, ó, as sociedades coligadas, parágrafo 3º, gente, as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Então, só as consorciadas respondem solidariamente. Se você observar o parágrafo 2º e o parágrafo 4º, você vai ver os outros tipos de sociedades. As integrantes de grupos societários e as controladas, elas respondem subsidiariamente. No parágrafo 4º, que estão as coligadas só respondem de forma direta e com demonstração de culpa, responsabilidade subjetiva. Então, não aplica responsabilidade solidária e nem subsidiária para as coligadas. Tá? Elas só respondem se elas mesmas praticarem o ato com culpa. Então, a pergunta era qual era a sociedade que responde solidariamente, né? Uma vez feita a desconsideração da personalidade jurídica, são as consorciadas apenas. Então, a alternativa A, que era a alternativa correta, tá? Questão 6, da OAB-FGV, tá? De 2015, ela diz o seguinte: o famoso atleta José da Silva, campeão pan-americano da prova de 200 metros no atletismo, inscreveu-se na Copa Rio de Atletismo do Rio de Janeiro 2015. O torneio previa como premiação aos campeões de cada modalidade a soma de R$20 mil. Todos os especialistas no esporte estimavam a chance de vitória de José superior a 80%. Na semana que antecedeu a competição, o atleta domiciliar no estado de Minas Gerais viajou para a cidade do Rio de Janeiro para treinamento e reconhecimento locais de prova. Na véspera do evento esportivo, José sofreu um grave acidente, tendo sido atropelado por um ônibus executivo da sociedade empresária delimitada com sede em São Paulo. O serviço de transporte executivo é explorado pela sociedade empresária delimitada de forma habitual, organizada profissionalmente e remunerada. Então, olha os requisitos aqui, todos de consideração da pessoa jurídica como fornecedora, tá? Habitual, organizada profissionalmente e remunerada. Restou evidente que o acidente ocorreu devido à distração do condutor do ônibus, ou seja, o caso do motorista, né? Em virtude do ocorrido, José não pôde competir no dito torneio. O atleta precisou de atendimento médico hospitalar de emergência, tendo realizado 2 cirurgias e usado medicamentos. No processo de reabilitação, fez fisioterapia para recuperar a amplitude dos movimentos das pernas e dos quadris. Sobre a situação descrita, respondem os itens abaixo, né? Os itens a seguir. Observação importante, vocês tinham que observar isso aqui na resposta das questões, tá? O examinando deve fundamentar suas respostas indicando os dispositivos legais. Nem todo mundo faz isso, né? Mas era uma questão de avaliação, ok? Letra A. Que legislação deve ser aplicada ao caso e como deverá responder a sociedade empresária limitada? Quais os danos sofridos por José? Então, essa questão A, ela tinha 2 perguntas e eu queria que vocês colocassem as seguintes respostas. Primeiro, que legislação deve ser aplicada ao caso? Gente, aqui está dizendo que eu tenho uma situação em que o atleta sofreu um acidente provocado por uma empresa que trabalha com transporte executivo de pessoas, tá? De forma habitual, organizada e remunerada. Ou seja, encaixa em todos os requisitos de fornecedor conforme o CDC. E o atleta, ele é considerado consumidor por equiparação nesse caso, tá? Então, nesse caso aqui, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor, tá? E como deve responder a sociedade empresária? De forma objetiva, tá? E qual é o fundamento legal para essa resposta? O artigo 14, tá? Do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Nós estamos diante de um acidente de consumo. Ele sofreu um acidente decorrente de uma atividade empresária de natureza de consumo, tá? Então, o fornecedor de serviços, é um serviço o transporte,
né? Responde independentemente da existência de culpa, né? Então, ele responde de forma objetiva, ok? Então, como deverá responder a sociedade empresária? De forma objetiva, tá? Com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Segunda perguntinha aí da letra A. Quais os danos sofridos por José? Muita gente não respondeu, gente. Era o mais simples, né? Quais são os danos sofridos por ele? Primeiro, os danos materiais, né? Ele teve vários danos materiais e também danos morais, porque ele perdeu a expectativa de participar de um torneio. Não dá pra gente dizer que é um lucro cessante, né? Porque ele tinha uma estimativa de vitória, mas ele perdeu a chance de participar desse torneio, né? Então ele pode solicitar dano moral por isso, sim, tá? Então dano material e dano moral. Era só aí essa resposta, a segunda parte da pergunta, tá? Então, para responder a letra A, você tinha que indicar o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva, o fundamento no artigo 14, caput do artigo 14 e os danos morais e materiais. A letra B era mais simples de responder e muita gente não respondeu, tá? Qual o prazo para ajuizamento da demanda reparatória? Gente, demanda reparatória. Então, o prazo é o prazo lá do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Olha lá, ó. Prescreve em 5 anos a reparação de danos causados por fato do produto ou serviço. Então, a ação reparatória de dano decorrente de fato, acidente, prescreve em 5 anos. Então, o prazo para ajuizar a demanda reparatória, né, para o José da Silva ajuizar a ação contra a empresa de transporte é de 5 anos. Ok? Com fundamento no artigo 27. Questão 7. O comerciante é sempre responsável pela indenização do acidente de consumo, por quê? A responsabilidade do comerciante, nós corrigimos em sala de aula, é solidária ou subsidiária? Então, vamos lá. Primeiro, a gente está falando de acidente. Acidente, a gente vai aplicar sempre as regras do artigo 12 e artigo 13, tá? Então, é fato do produto ou serviço. O comerciante está lá no artigo 13, a previsão dele, tá? E o comerciante, ele não responde em qualquer situação. Ele só responde nas situações dos incisos 1, 2 e 3. Então, só se demonstrar alguma dessas situações é que o comerciante vai responder. Então, o comerciante é sempre responsável pela indenização do acidente de consumo? Não. Qual é a justificativa? Porque o comerciante, ele só responde nas hipóteses do artigo 13, incisos 1 ao inciso 3, tá? E qual é a responsabilidade aí do comerciante? É solidária ou subsidiária, então? A responsabilidade do comerciante é subsidiária, porque ele só responde nessas hipóteses, tá ok? Então, era isso que vocês tinham que responder para mim, para conseguir o meio ponto completo, tá? Quem foi mais ou menos na direção, ganhou a resposta, pelo menos em parte, ok? Questão 8, o STJ, em análise ao recurso especial 1.364.915 de Minas Gerais, afirmou que, ainda que haja abatimento do preço do produto, o fornecedor responderá por vício de quantidade na hipótese em que reduziu o volume da mercadoria para a quantidade diversa da que habitualmente fornecia no mercado, sem informar na embalagem, de forma clara, precisa e ostensiva, a diminuição do conteúdo. Neste caso, o STJ privilegiou um direito básico do consumidor, que também se perfaz em princípio. Este direito básico do consumidor gente, estava no enunciado. Quem leu direitinho, olha aqui, ó. O fornecedor responderá por vício de quantidade na hipótese que reduziu o volume da mercadoria para a quantidade diversa da habitualmente fornecida, sem informar. Qual é o direito básico do consumidor? O direito à informação. Lá no artigo 6 tem isso, né? Se o fornecedor reduziu, por exemplo, um produto que ele vendia 1 quilo para vender 800 gramas, ele tem que dizer, olha, teve uma redução de 200 gramas para a nova embalagem. Tá? Ele tem que colocar isso na embalagem. Se ele não colocar, não basta ele abater o preço. Eu tô vendendo mais barato, porque eu tirei os 200 gramas. Não é suficiente, ele não informou o consumidor, que estava acostumado a comprar 1 quilo
né, que achou, inclusive, que elas estão comprando 1 quilo, mas não prestou atenção, porque não tinha uma especificação clara que houve uma diminuição da quantidade daquele produto, tá? Então, tem que ter essa informação. Olha, nós diminuímos a quantidade de venda, né, de gramas agora, né? Não é mais 1 quilo, a gente está vendendo gramas, ok? Então, a resposta certa é a letra C, que é o direito à informação, tá? Questão 9. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, também analista, feita pela Fundação Carlos Chagas, adaptada para a prova, tá? Divinéia levou um vestido de festa para lavar na lavanderia XXX Limitada. Quando da retirada, ela percebeu que o serviço não foi prestado adequadamente, uma vez que as sujeiras não teriam sido removidas, apesar de não ter ocorrido nenhum dano na referida peça. Em análise do tipo de serviço prestado, de acordo com a defesa do consumidor, o direito de Divinéia reclamar pela prestação de serviço inadequado caducará em. Gente, quando a gente fala em caducará em, a gente está falando de prazo de reclamação decadencial. Lá no artigo 26, vamos no artigo 26, olha lá. O direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação caduca em. Nós estamos falando de um serviço que é de lavagem de roupas, né? Então, a Divinéia levou o seu vestido para poder lavar numa lavanderia. E eles não lavaram direito, a sujeira continuou lá. Então, qual é o prazo para ela reclamar? Esse serviço é um serviço durável ou não durável? Um serviço de lavagem é um serviço não durável, né? Assim que sujar de novo, acabou, não é isso? E no caso dela, eles nem sequer tiraram a sujeira do produto, não tiraram a sujeira do vestido que ela levou para lavar, né? Então, nesse caso, o prazo a ser aplicado é de 30 dias. Tá? Então, ela tem um prazo de 30 dias para reclamar por serviço mal prestado, tá? Então, a resposta correta aí é a letra E, 30 dias. Questão 10, isso mesmo, já estamos na questão 10? Sim, questão 10, tá? Prefeitura de Contagem, parece que eu não pulei alguma coisa, não, gente? Ai, meu Deus, agora eu tô na dúvida se eu pulei alguma questão. Deixa eu só verificar aqui. Não, fizemos a correção de tudo, falta só a última questão mesmo, questão 10, Prefeitura de Contagem, tá? A gente tinha 4 alternativas para poder analisar, alternativas 1 a 4, alternativa 1, tá? Uma pessoa jurídica pode ser considerada consumidora para efeitos de aplicação da lei? Sim, né? O artigo 2º tá lá, diz expressamente, pessoa física ou jurídica pode ser considerada consumidora, mas claro, a gente vai analisar toda a relação, né? Mas ela pode sim, né? Em efeitos abstratos, né? De modo genérico, ela pode estar previsto lá expressamente no artigo 2º. Inciso 2, um software não pode ser considerado produto nos termos da lei por não ser bem material? Não, um software é um bem imaterial pela jurisprudência, né? Considerado um bem imaterial e é sim considerado um produto, tá? Nos termos da lei, do Código de Defesa do Consumidor, aplica a aquisição de softwares, tá? As regras do Código de Defesa do Consumidor. Inciso 3. O produtor, assim como o revendedor, podem ser considerados fornecedores nos termos da lei. O fornecedor, assim como o revendedor, sim, todos são fornecedores, tá? Todos são fornecedores. O revendedor é o comerciante, gente, é quem está revendendo o produto, né? Todos são fornecedores, tá? Inciso 4. Apenas excepcionalmente as relações trabalhistas podem ser consideradas relações de consumo? Não, relação trabalhista jamais é considerada relação de consumo, tá? Então, não é possível ser considerada relação trabalhista relação de consumo, tá errada essa alternativa. A análise permite concluir que estão corretas, então vocês tinham que buscar alternativas corretas. Quais são as alternativas corretas nessas aí? Os incisos 1 e inciso 3, tá? Então, a letra B é a resposta correta aí para essa questão número 10, tá? Então, os incisos 1 e 3 é que